Então, de certa maneira, o que eu vou fazer é meio que uma antropologia da ciência política, né? Eu decidi preparar uma fala que perturbe um pouco alguns termos e categorias que são usadas nos debates das ciências sociais em geral, né? Algumas palavras e conceitos teóricos, eles são muito repetidos, né? São usados fundamentalmente nas questões e às vezes essa repetição faz com que a gente não consiga pensar muito sobre eles, né? Problematizar e investigar seus usos. E assim, às vezes algumas palavras acabam ficando naturalizadas, como se fossem perfeitas e eternas para a gente falar sobre a sociedade. Eu acredito que é importante a gente investigar periodicamente as palavras que a gente usa, para testar seus funcionamentos e validades, né? Testar a relação desses conceitos com as práticas e com os acontecimentos sociais da nossa época. Algumas pessoas nas ciências sociais não se importam muito com isso e consideram que esse é um exercício muito abstrato e não teria motivação ou função prática. Esse apagamento de certas discussões é um problema, porque cria um vácuo de debate sobre algumas questões, né? E assim naturaliza várias práticas discursivas e culturais. Eu acredito que essas investigações teóricas são muito produtivas para a gente poder estar sempre refletindo e reexaminando nossas próprias formulações práticas e teóricas sobre o que é a sociedade ou a política, né? Então, para fazer esse exercício de desnaturalizar algumas categorias, eu vou tomar como disparador o tema do evento, que é políticas públicas, né, como mote, assim. E espero que minha fala seja produtiva para provocar algumas reflexões. Primeiro eu vou pensar um pouco nessa noção de público, né? Bem basicamente, assim, público é considerado o contrário de privado, né? Então, por exemplo, um espaço ou assunto chamado de público é considerado aberto a todas as pessoas, enquanto um espaço ou assunto privado diria respeito apenas a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, né? Essa questão pode ser problematizada de várias maneiras. Uma entrada possível, a gente pode pensar que as coisas não são naturalmente públicas ou privadas, né? Essa divisão entre o que é público e o que é privado é sempre afetada pela história, pela política, pela religião, pela região, pelos interesses e diversas outras questões. Então, se uma coisa é considerada pública, a gente não pode pensar que ela sempre foi e sempre será considerada pública, né? Ou que ela seja considerada assim em qualquer lugar ou por qualquer pessoa. Se uma coisa é considerada pública, a gente pode entender que é porque ela foi construída como pública, né? Esse entendimento, o ato de entender, foi construído com o tempo. Então, se uma coisa é considerada pública hoje, amanhã pode não ser mais, da mesma maneira que uma pessoa pode considerar uma coisa pública e a vizinha dela não considerar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala coisas como a saúde deve ser pública, a gente tem que esmiuçar esse debate sobre essa questão, né? A gente não pode tomar essa afirmação como se ela fosse universal, evidente ou natural, né? Quando a gente defende que a saúde deve ser pública, a gente deve se preocupar em fazer um esforço para elaborar essa afirmação, né? E investigar por que ela é pública ou por que você gostaria que ela fosse, né? Quais foram as formas que essa coisa já teve historicamente, né? De privacidade ou publicidade. E também investigar os efeitos políticos amplos e variados de uma coisa ser pública ou poder ser pública. Então, as palavras, os conceitos, os enunciados, em geral, não têm significado fixo, né? Nem significados comuns para todas as pessoas. A gente sempre pode pensar que o significado depende de uma disputa entre significados diferentes, na verdade, né? Se ele muda com o tempo, depende de fatores políticos, né? E, da mesma maneira, se um significado é construído, ele também pode ser reformulado. Então, essa disputa de significados ela é essencial para a disputa política, né? Porque senão a disputa política seria só forçar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não acredita, né? Não que eu seja de uma linha teórica que acredite muito no debate, no diálogo, como pensam Habermas, por exemplo, ou Rousseau, né? Consenso e tal. Eu acho que essas noções acabam romantizando um pouco essa disputa de significados que acontece, e essa disputa é sempre política, né? E muitas vezes violenta. A gente não pode pensar que há possibilidade de diálogos horizontais se o mundo está permeado por relações de poder, né? Então não tem como ter diálogos horizontais se um grupo tem mais poder que fala que os outros, né? Eu acho que o diálogo é muito mais difícil do que umas pessoas mais pacifistas pensam, justamente por essas diferenças e disputas de significados, né? Que se acumulam em visões de mundo tão diferentes que as pessoas, de certa maneira, acabam vivendo em mundos diferentes, como diz mais ou menos o Jacques Rancière em O Dissenso. Então eu vou trazer essa discussão um pouco para exemplos mais históricos, né? Por exemplo, esse debate entre público e privado foi e é muito importante para o movimento feminista, né? Para as lutas feministas de gênero e sexualidade.
Porque é muito comum as pessoas dizerem que as relações de gênero e as questões sexuais sejam privadas, impondo que esses assuntos sejam menos discutidos e problematizados. Assim a gente tem, por exemplo, no senso comum, alguns ditados como em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa expressão encobre violências de gênero múltiplas, né, como violência doméstica, violência patrimonial, estupro marital e exploração do trabalho. Então, quando alguém diz que uma coisa é privada, muitas vezes acontece de ser um mecanismo para coibir a discussão, né? É parecido com dizer que um assunto não é político. Então, como se não fosse possível nem desejável interferência nesse campo. Então, o feminismo mesmo, há uns 60 anos, teve como bandeira a frase, né? O pessoal também é político, denunciando que essa noção de público e privado acoberta a violência. As questões trabalhistas também são afetadas por essa questão, né? Até o século XIX, a relação trabalhista era considerada de caráter privado, sendo que um assunto concerniria apenas a quem emprega e a quem trabalha. Infelizmente, essa formulação é bem reconhecível para a gente hoje em dia, né? Porque ela faz parte do projeto necroliberal em curso, que vem desregulamentando as relações de trabalho, deixando de interferir nesse campo e assim facilitando a exploração e a desigualdade, né? A gente não pode pensar também que numa relação trabalhista é possível ter um diálogo paritário, porque a relação trabalhista é perpassada por relações de poder, né? Então a gente vive uma sociedade que é regulada por diversas relações de poder, o que faz que não haja igualdade na oportunidade de fala e no valor da fala das pessoas, né? Eu recupero aqui noções que são da metodologia interseccional, que é proveniente do feminismo negro, né? Existem lugares de fala que são privilegiados, assim como outros lugares de fala que são precarizados e deslegitimados. Existe uma distribuição desigual do poder de fala, que cria espaços de fala legítima, que estão ligados a grupos sociais também privilegiados, né? Então, os espaços de fala privilegiados, como a universidade, por exemplo, eles funcionam como espaços de poder, né? Muitas vezes, a maioria desses espaços, ela é hegemonicamente ocupada por grupos privilegiados, como pessoas homens, cis, hétero, ricas e cristãs. Dessa maneira, a universidade, sendo esse espaço de saber institucionalizado, é um espaço de poder, né? Que é, então, hegemonicamente ocupado por grupos sociais privilegiados interseccionalmente. Mas a universidade não é o único espaço social de poder, né? Que é ocupado hegemonicamente por esses grupos. Outros, por exemplo, são a política institucional, o controle de partidos e movimentos políticos, os empregos mais valorizados e bem pagos, os cargos de mando, o controle das indústrias culturais e o usufruto seguro do espaço público e dos direitos civis, sociais e políticos. Enquanto isso, nessas nossas sociedades que se dizem democráticas, a gente vê que pessoas mulheres, dissidentes sexuais, desobedientes de gênero, pessoas racializadas, empobrecidas, pessoas com deficiência e pessoas gordas e não cristãs, elas acabam tendo posição minoritária nesses espaços de saber e poder. E isso contribui para que elas se mantenham sujeitas a viver em condições de precariedade e violência, não acessando então a condição de cidadania e representação política que os poderes jurídicos dizem que é para todas as pessoas. Assim, toda essa organização social complexa, que está distribuída em vários lugares, contribui para uma produção da desigualdade naquilo que é considerado público, né? Esses sistemas de poder constroem uma desigualdade social e também uma desigualdade de fala. Então, agora parto para o outro termo de políticas públicas, né? Pensar um pouco sobre esse termo política. Dizer que uma coisa é política ou não é política, o ato mesmo de dizer isso e a pessoa que está dizendo, isso faz parte de uma disputa discursiva, e essa disputa é política também, né? Dizer que uma coisa não é política costuma servir para dizer que algo é natural, e portanto não precisa, não pode ou não deve ser mudado e nem mesmo discutido. Então, a minha fala traz muita influência do trabalho do Michel Foucault, né? Agora eu vou recuperar uma citação dele do livro História da Sexualidade, volume 1, de 76. Para Foucault, abre aspas, no pensamento e na análise política ainda não cortaram a cabeça do rei. Nesse livro, o Foucault desenvolve a sua teoria da microfísica do poder, né? Criticando as teorias políticas mais clássicas. Para ele, pensar o poder somente através do Estado e do direito é se prender a uma forma histórica que é da monarquia jurídica, vendo o poder como emanando apenas esses instrumentos. As formas do Estado e do direito ainda existem e ainda são muito importantes, né, como espaços de disputa do poder. Mas elas foram com o tempo se misturando com outros mecanismos de poder que executam outras formas de governo das pessoas, né?
Essas novas formas que ele chama de poder disciplinar, biopoder ou micropolítica, né, esse conjunto de noções, é importante para a gente perceber que existe uma ampla variedade de relações de poder, né? E se a gente continuar pensando que o poder e a dominação estão centrados só no Estado, no direito e nas relações econômicas, a gente estaria sendo muito ingênuo, né, por só perceber uma parte das relações de poder que nos afetam. Eu acredito que essas formulações Foucaultianas são muito importantes e elas ainda foram muito pouco exploradas, principalmente na ciência política, né? Eu acho que talvez é uma área das ciências humanas que menos se abriu ainda às proposições do Foucault, né? Aqui na UFSCar, por exemplo, a ciência política é grande parte voltada ao estudo das eleições e dos partidos. E não que isso tenha que ser deixado de ser estudado, né? Mas isso é um aspecto político que está inserido dentro de um grande conjunto de relações de poder, né? Eu vou tentar pular alguma coisa aqui, porque... Mas essa centralidade no Estado, né, como ela ainda é muito forte na ciência política, ela também é forte em alguns movimentos sociais, né? E isso impede que seja valorizado o estudo de outros âmbitos, né? Por exemplo, o gênero, o estudo de gênero e de raça. Então, por exemplo, né, tem muitos movimentos de esquerda que acabam sendo conservadores nas relações de gênero e raça, porque se prendem muito ao marxismo mais ortodoxo, que só vê o poder no Estado, na economia, né? E acaba sendo resistente e conservador a esses outros debates, né? Inclusive reproduzindo muitas vezes opressões, né? E isso passa porque o marxismo considera que o Estado, né, e a economia são estruturas sociais. O Foucault, ele perturba essa noção de estrutura, né? As teorias interseccionais também. Que essa noção de estrutura ela parece muito fixa, né, e imóvel, e histórica também. Mas essas outras correntes pensam que a organização social é mais construída por máquinas sociais, né? Constantemente construída. Então, vários programas políticos